Meus prezados irmãos, boa noite. Estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Hoje é dia 26 de janeiro de 2026, segunda-feira, e como sempre fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, rogando para que nos ampare, envolvendo no manto de paz e de amor. Que essa nossa psicosfera possa estar preparada para todos os importantes trabalhos que se desenvolverão. Então, meus irmãos, agora nós vamos ler uma página de uma obra. Hoje não haverá projeção aqui no nosso telão. Nós tivemos um probleminha ali com o equipamento, mas que logo será corrigido. Mas me deu a oportunidade de trazer para vocês essa obra de José Carlos de Luca, Na Escola da Vida. É mais uma obra interessantíssima de José Carlos de Luca. Ele é muito inspirado ao escrever essas obras. E eu abri, não por acaso, né? E quando eu abri, foi no capítulo 34. E esse capítulo ele é intitulado Despoluir a Mente. Escreveu Huberto Roden: a pior das poluições não vem de fora, mas de dentro de cada um de nós. Como se sabe, a poluição é a degradação do meio ambiente pela introdução de substâncias nocivas, que causam malefícios aos seres vivos. Há várias modalidades de poluição: hídrica, atmosférica, sonora e do solo, dentre outras. Mas ao lado dessas, existe outra, de gravidade ainda mais intensa: a poluição mental. Nossa mente pode estar mais poluída do que o ar das grandes metrópoles. Pensamentos negativos mormente os pessimistas, memórias dolorosas do passado, traumas, noticiário sensacionalista, tendência à maledicência, intrigas, discussões, criticismo e tantos outros comportamentos poluem a nossa mente, gerando danos a nós mesmos. Lembremos que o pensamento é força energética que atua primeiramente em quem o emite e, paralelamente, projeta-se na atmosfera psíquica dos nossos ambientes, como nos lares, locais de trabalho e no planeta de uma forma geral. O ambiente espiritual da Terra se encontra neste momento envolvido por nuvens densas e carregadas de energias pesadas que podem nos envolver se estivermos no mesmo padrão de pensamento que lhes deram origem. O que fazer? Mudar o padrão mental, despoluir-se, não dar alimento a pensamentos que roubam a paz, que nos projetam constantemente para um passado que não pode ser mudado, não exaltar o lado negativo de pessoas e situações, não propagar o mal, evitar contendas, julgamentos, sarcasmos e zombarias. E, obviamente, cultivar bons pensamentos, viver com otimismo e confiança no momento presente, pensando no bem, falando no bem, crendo no bem e fazendo o bem. O mal é a ausência do bem. Assim seguindo, despoluiremos a nossa vida. Que beleza, né? Que inspiração que ele teve. E me lembrou, eu já citei na semana passada, me lembrou agora o capítulo 8 de Pensamento e Vida de Emmanuel,
Leiam o capítulo 8 de Pensamento e Vida de Emmanuel, que é isso que está aqui. Para quem vier na quarta-feira para o estudo que será feito pelo nosso irmão Gilberto, vocês vão ver como é importante, porque ele vai tratar dos efeitos físicos, dos fenômenos de materialização. É um capítulo nos domínios da mediunidade que trata desse assunto. E o ponto central que ele vai trabalhar conosco, porque esse é o ponto central do capítulo, é a influência dos pensamentos negativos nos trabalhos que se desenvolvem na casa espírita. Como nós podemos atrapalhar os trabalhos quando estamos com a mente poluída, às vezes fazendo comentários desairosos, ou comentando sobre algo que nada tem a ver com o que está sendo feito e praticado. Então tenhamos a lembrança dessa mensagem, dessa obra de José Carlos de Luca, na Escola da Vida, que nós temos, inclusive, na nossa livraria. Agora, meus irmãos, vamos acompanhar com toda atenção o estudo que vai ser proferido pelo nosso irmão José Soares, dando continuidade aos nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Que ele seja muito inspirado nessa noite. Ali fica melhor porque está sendo gravado e filmado. Muito boa noite a todos, encarnados, desencarnados que aqui se encontram. Boa noite aos nossos irmãos que estão nos ouvindo através da internet. As nossas primeiras palavras são sempre de gratidão a Deus. Gratidão a Deus, gratidão a Jesus, gratidão à nossa muito amada doutrina espírita, que nos reúne nesta noite em torno do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós saudamos a todos aqui reunidos e saudamos muito particularmente a direção espiritual da casa. Zelosa, caridosa, acolhedora, já nos espera com esse ambiente que a gente dá assim um mergulho quando a gente entra. A gente sai daquele mundo confuso lá de fora, sai do nosso mundo confuso, que às vezes, na grande maioria, a confusão está conosco. Aí a gente quer terceirizar, que é o obsessor, que é isso, que é aquilo, pois é. E aqui a gente saneia. E essa página que Dionísio leu, muito oportuna, nos convida à desintoxicação mento-moral, como diz o grande doutor André Luiz. Tudo tem a ver, tudo que os espíritos trazem para nós, da página que faz a abertura dos trabalhos, o sequencial do estudo, tem uma programação no plano espiritual. Nós hoje vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, como a casa sempre faz, às segundas-feiras, no capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. E nos itens 5 a 7, dai a César o que é de César. Então a gente precisa contextualizar isso para a gente se localizar. Nós estamos numa casa espírita, então nós podemos abusar das informações que a codificação nos oferece. Somos espíritos imortais. Conforme está em O Livro dos Espíritos, na questão 115, nós fomos criados simples e ignorantes. E na 118,
que a gente não retrograda, o espírito não volta, não recua. Então, nós fomos criados simples e ignorantes, com simplicidade e com desconhecimento. Fomos nos desenvolvendo porque uma das leis da natureza é a lei de progresso. E nós somos convidados, e eu diria até intimados, a cumpri-la. Porque conforme nós vemos na terceira parte do Livro dos Espíritos, se a gente não for por vontade própria, a gente vai no embalo dos mecanismos que a lei cria, flagelos, acidentes, enfim. A lei tem mecanismos de nos impulsionar. E chegamos então a sermos espíritos, com todas essas potencialidades que nos são oferecidas, como a inteligência, como a percepção, e todas elas para que a gente possa fazer esse movimento chamado progresso. Então nós caminhamos até aqui sob as bênçãos de Deus e sob a liderança da lei. A lei divina ou natural está lá na 614 do Livro dos Espíritos. Ela nos diz que a lei divina ou natural é a lei de Deus, que diz ao homem o que ele deve e o que não deve fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. A gente não precisava nem de tantas informações. E nisso nós vamos crescendo, evoluindo e aprimorando os tributos. No entanto, para que esse crescimento possa acontecer, nós precisamos do mecanismo da reencarnação. Essa reencarnação, ela vai acontecer numa estrutura organizada chamada cidade, país, onde tem uma organização socioeconômico, política, ética, que nos rege a todos. E a gente se pergunta, por que isso? Por que ele está falando isso tudo? Estamos falando isso tudo porque nós vamos entrar numa questão muito polêmica, desde a época do Império, que é a questão da tributação, que nós sempre tivemos horror a ela. O leão está chegando aí depois do carnaval e a gente fica assim, tão bravo quanto ele. E se a gente observar, nessa vibe, nós temos várias relações que a sociedade nos impõe. Nós temos a lei humana e a lei divina. A lei humana, ela é mutável. Se nós observarmos a história da humanidade, nós vamos perceber a necessidade de uma mudança nessa engrenagem. Vamos falar em termos de Brasil, a nossa Constituição, de vez em quando, ela sofre alterações, sofre revisões, porque essas cartas, elas são o ponto-chave da diretriz do homem. Mas o que isso tem a ver com o espírito? Tem tudo. Quando a gente pega a terceira parte do Livro dos Espíritos, que nós vamos ver aquelas leis muito bem agrupadas, e o senhor Allan Kardec, como um grande entrevistador daquela alta corte que se prestou a nos atender, nós vamos ver que nós não estamos isolados. A gente reencarna numa estrutura chamada família. Esse bebezinho que não sabe nada, que não sabe fazer nada, se ele for abandonado pela sua mãe, como um leão, um elefante, um cachorro é abandonado,
a mãe abandona a cria, esse bebê não sabe se virar. Mas ele vai se desenvolvendo, daqui a pouco ele vai para a escola, ele começa a ter relações, ligações, obrigações. Daqui a pouco ele avança mais um pouco, vai para o mercado de trabalho. Vem outras relações, uniões, casamentos. Hoje nós estamos numa modernidade com outro retrato familiar, diferente daquele que nós que já passamos no meio-dia, 30 vezes 2 por aí, conhecemos. Mas nós vamos observando o homem localizado dentro dessa estrutura. E quem é esse homem? Espírito. Chega uma hora que nós vamos, ou através da mídia, os famosos, na arte, no esporte, na literatura, ou os não famosos como nós, ter lá o nosso retratinho dizendo que a gente foi embora. Mas a gente foi embora da vida corporal. O nosso espírito renasce. Aliás, ele nunca morre. Ele acorda numa outra situação. E na sua base, ele vai levar tudo aquilo que ele aprendeu, tudo aquilo que ele fez. Então, a gente pode falar com muita tranquilidade que o jeitinho, que as falcatruas, que as lesões ao fisco, à lei, vamos fingir que não estamos vendo porque fulano é um grande parceiro, nós vamos responder como espíritos imortais. A nossa função de dona de casa, de pai de família, de profissional, de diretor de empresa, de chefe de Estado, de guerreiro, de posições um tanto ao quanto desagradáveis nesse expoente da violência, toda aquela gente ali, como nós, somos espíritos imortais. A casa está cheia de espíritos que já deixaram os seus corpos físicos, alguns estão nos ouvindo, outros não estão entendendo nada, outros continuam indiferentes à ideia de Deus. Mas o importante é que nós passamos, e nesse exercício chamado de cidadania, que a lei biológica diz que é nascer, viver, reproduzir e morrer, e que a lei espírita vai mais além, nascer, viver, morrer e renascer tantas vezes quantas forem necessárias. O senhor Allan Kardec teve tanta certeza disso, que lá no seu túmulo, no Père Lachaise, na França, lá naquele dolmen do tempo que ele foi um druida, essa frase está lá fincada. O que significa dizer que não importa que homem, que mulher eu fui nesta sociedade, mas que eu responderei por esse papel que eu representei profissionalmente, maternidade, paternidade, pessoa pública. O que eu fiz com a minha profissão? Que recursos eu usei para, de repente, beneficiar os meus amigos, para beneficiar uma classe? Quanto lixo foi jogado debaixo do tapete? Só que quando chega no outro lado, esse lixo vai ser revirado, vai ser mexido e vai ter que ser destinado para não criar poluição. A poluição que Dionísio leu. Se eu não arrasto isso para outra encarnação, e eu venho com aqueles hábitos ainda de que eu vou dar jeitinho em tudo, que eu vou burlar essa ou aquela lei, porque eu vou fazer porque ninguém está vendo. Ninguém está vendo.
Espírita não pode acreditar nisso, não. Senhor Paulo de Tarso, grande apóstolo do cristianismo, nos disse que uma nuvem de testemunhas nos observa. Senhor Allan Kardec, através do Livro dos Espíritos, nos fala em consciência, nos fala em culpa, nos fala em retorno, nos fala em troca, nos fala em relações. Está tudo lá no Livro dos Espíritos. E se eu li uma única vez, se eu assistia palestras até pelo YouTube, lavando roupa, ouvindo do trabalho, eu não vou poder dizer que não conhecia. Ah, mas eu venho à casa espírita, mas eu não sou médium. Eu não sento na mesa, ainda quer sentar na mesa, em cima da mesa. Pois é. Eu não dou passe, eu não faço palestra, eu não tenho esse tipo de responsabilidade. Tolinho, acorda, tem sim. Está ouvindo. Vai levar para a sua vida. Vai reproduzir isso. Porque a família, a sociedade, os amigos, eles estão vendo quem nós somos. Eles estão absorvendo os nossos códigos de valores. E a gente, não se esqueça, nós somos referência para muitas outras pessoas. Eu, referência não tem outra melhor, o cara vai e se espelha no José Soares. Tem outra melhor. Então, essa nossa relação, porque César, naquele momento, ele representava os tributos, ele representava a lei. Uma necessidade de um recolhimento para a manutenção do Estado. Essa é a ideia. A gente não está falando aqui se sonegou, se roubou, se tirou, se deu um destino equivocado. O destino deveria ser para investir na educação, na saúde, na pesquisa, criando melhores condições de vida para o cidadão. Se isso não acontece, esse homem público, ele é um espírito imortal. Ele retorna ao mesmo ponto aonde ele deixou a culpa. Outro dia o pessoal gritou lá no Leon Denis que eu falei, gente, o criminoso sempre volta ao local do crime. Ou seja, a reencarnação nos coloca com aquela família, com aquele trabalho, com aquelas injunções que eu não soube administrar, que eu achava que eu era o máximo e que eu deixei muitos furos. Muitas vezes, num velório, aquela criatura aplaudida, que teve não sei quantos discursos, 500 coroas, não significa dizer que esse espírito vai estar numa posição. Às vezes aquele quietinho, que não tinha quase ninguém no velório, ele carrega dentro de si uma excelente bagagem. Mas a gente ainda é impressionável pelos olhos. E foi sepultado naquela cova rasa, coitadinho. Era pobre, cemitério ainda no subúrbio. E a criatura naquela cova rasa, que coisa triste, que cena deplorável. Será que a minha cena que é a deplorável ou será que é aquela? Quem sou eu na cena da vida? Como é que eu me comporto? Será que eu posso ser referência para alguém? Na família, na vizinhança, na casa espírita, no mínimo por uma postura respeitosa, cuidadosa, num comportamento ético. Será que alguém pode olhar e dizer, não, fulano, a gente pode confiar? Porque já está na hora da gente ficar parando de dizer, mas os espíritos estão contando comigo porque não tem coisa melhor. Pode até ser, mas eu vou ficar nisso até quando?
Ou então com aquelas humildades baratas de frase de caminhão, de para-choque de caminhão, eu estou melhor do que mereço. Não está, não. A gente tem o que precisa. Da mesma forma que tem as provas, tem os méritos também. Isso é falsa humildade, isso é frase de para-choque de caminhão. Eu estou melhor do que mereço. Eu sou uma pessoa feliz. Feliz no mundo de provas e expiações? Então você tem algum bloqueio. Você não consegue ver o que está no seu entorno. A gente tem momentos de felicidade. Se a gente tiver a consciência tranquila e a fé no futuro, cai lá no 922 do Livro dos Espíritos, já dá para o gasto. Feliz num planeta como esse, onde nós somos almas altamente endividadas, e a doutrina espírita está sinalizando para a gente, a cada dor, a cada lágrima derramada, você é o autor. Uma vez eu assisti um expositor que ele fez o povo rir, mas fez refletir. Faz o teste do espelho que não falha. Fecha os olhos, para na frente do espelho e pergunta, igual a gente fazia quando criança: espelho, espelho meu, quem é o autor das minhas dores, das minhas tristezas, das minhas situações? Vai abrindo os olhos, você vai ver uma imagem do outro lado do espelho. Quem é essa imagem? Euzinho, aquele que eu conheço, sei lá quantos anos eu tenho como espírito. Euzinho, sou o autor disso tudo. Tem que ser a doutrina espírita. Como dizia um amigo meu, que já está no plano espiritual, espírita também, tem horas que a doutrina bate na gente. Tem horas que a doutrina dá um sacode. Mas a gente precisa de sacode. Se a gente ficar parado, vai atrofiando, vai criando uns quistos. A gente precisa de uma movimentação. Já observaram que quando está tudo assim calmo, céu de brigadeiro, a gente fica até com medo? Porque vem tempestade. Estava azulzinho, daqui a pouco escureceu. Pois é. É característica do planeta, da casa que eu moro, porque eu ainda não soube construir algo melhor. Então o meu magnetismo me traz para cá, porque eu não sou missionário. Não é porque eu estou na casa espírita, subindo na tribuna, isso é dívida. Isso é dívida. Porque você ainda vira referência, hoje em dia, o YouTube, você de repente está num cinema, num shopping, vai viajar até para o estado vizinho ou para um outro país. E aquele cara do YouTube, do Centro Espírita tal, lá do Rio de Janeiro? O YouTube acabou com a minha alegria. Eu brincava com meus amigos, eu dizia assim, quando eu desencarnar, se eu precisar vir à mesa mediúnica, nada de Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, esses lugares que eu sou conhecido, eu não vou, porque eu não sou bobo. Eu vou procurar um outro estado e vou aparecer por lá. Hoje em dia, nem no Iapoque ou no Chuí, a internet já chegou. E mesmo que ela seja capenga, de repente tem um médium lá vidente. Esse espírito era aquele cara que falava no YouTube, lá do Rio de Janeiro. Gente, o cara falava de doutrina espírita, veio aqui na mesa mediúnica. Coitadinho dele, ele pensou que estava escondido, mas o médium vidente ali viu. Outro dia, num desses nossos atendimentos, aconteceu uma situação idêntica. O espírito disse assim, eu sei isso tudo, porque eu fazia palestra, eu trabalhava em reuniões iguais a esta. E o dirigente perguntou, então por que você está aqui? Ele disse, porque eu me enchi do espiritismo. Eu vi tanta falsidade, eu vi tanta coisa. Ele disse, epa, não foi do espiritismo. Você viu pessoas que de repente não
corresponderam. E você foi bem tolo, com todo esse conhecimento, você largou a doutrina. Eu conversava isso, em outras palavras, com Alcir. Quem perde é a gente. A gente precisa muito mais de estar aqui, de ser acolhido, tratado, porque a gente vem ser tratado. Não vamos nos enganar. Médios de porte com mediunato, como Ivone Pereira, como Chico Xavier, esses médios vinham para trabalhar. A gente vem dar uma contribuição e fazer o tratamento semanal. E se ficar uma semana, 2 sem vir, já embilutece. Médio ostensivo, então, fica logo assim, meio fora da casinha. Vê como uma coisa é séria? Aí, voltando para as nossas relações. Não dá mais para a gente, como espírita, se ver num contexto social com relações tributárias, comerciais, profissionais, e se ver só como um homem e uma mulher que vai morrer um dia. Que a gente vai morrer, todo mundo sabe. A ciência que diz isso, o neném que está nascendo agora na maternidade tem código de barra. Quantos anos esse bebê vai viver? Não sabe. Se ele desencarna bebê, adulto, jovem. Mas a nossa relação com as coisas precisa ser diferente. Eu confisco hoje, eu sonego amanhã, eu dou a volta no outro, eu mascaro uma situação, eu falsifico alguma coisa e de repente eu me acho tão inteligente, ninguém me pegou. A malha fina nunca me pegou. E a malha fina espiritual é perigosa. O leão range, morde e arranca pedaços. Porque ele está dentro de mim, é minha consciência. E vai dizer para mim, você errou. Você. Uma vez, num atendimento espiritual, o espírito queria ser Deus. E ele botou 1000 críticas em Deus e ele disse que faria melhor. Aí depois ele disse, mas também ele botou consciência na gente, botou sentimento, botou pensamento. Assim até eu administro, até eu vou para o lugar dele. Porque é fácil. A gente está todo assim, amarrado, entre aspas, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, isso sem contar com o que a gente pensa que o outro não vê. Às vezes até percebe alguma coisa por conta da mediunidade. O inimigo às vezes mora ao lado, mora na mesma cama e a gente leva tempos para perceber. Então essas relações tóxicas, essas relações enganosas, essas relações em que eu penso que eu sou o cara, a gente tem que ter muito cuidado. Porque a morte do corpo físico, ela passa assim de repente e a gente retorna. Como diz uma querida amiga, um mosquitinho pequenininho, ele é capaz de nos picar e muitas criaturas deixam o corpo físico por causa daquela picadinha do mosquito. Quase inofensivo. E a gente, o homem, o rei da criação, se rende ao mosquitinho. A questão é o depois. Nós precisamos enxergar a nossa relação com o meio ambiente, com o meio social, com o meio legal, como uma necessidade. A gente não está falando aqui de política partidária, a gente não está falando aqui de opções, a gente está falando de se ver dentro desse universo
onde nós somos colaboradores, nós não geramos recursos com o nosso trabalho, nós não damos uma contribuição para a nação. Então nós somos colaboradores, temos direitos e temos deveres. Mas como é que eu faço isso? Eu embrulho e mando ou eu faço consciente? Mas todo mundo faz. Mas eu não sou todo mundo. Estou informando a minha idade. Porque na minha época a gente dizia para a mãe, fulano fez, Beltrano fez. Você não é fulano, você não é todo mundo. Você vai fazer como eu quero. Hoje em dia tem uma relação diferenciada, mas para a lei divina não tem. Você não é todo mundo. Você é o indivíduo que naquele momento da criação foi único, só para você. A gente observa no nascimento de gêmeos, de siameses, um espírito para cada corpo. Um espírito com cada personalidade. Eles não são iguais. Eles podem ter muitos pontos em comum, mas eles são personalidades, individualidades totalmente diferenciadas. E também na hora de responder à lei, responderão diferentemente. O senhor Allan Kardec aborda no Livro dos Espíritos o progresso da legislação humana entre a 794 e a 797. O que a gente vê aí? Essa legislação, ela é mutável. Vamos pegar um livro de história da humanidade, antes de Cristo, o momento de Cristo, depois de Cristo. Quantas mudanças no cenário sociopolítico, econômico do mundo? Quantas situações eram aceitas como normais e hoje são crime? Nós mesmos, nesse contexto em que estamos, quantas situações, há uns 30 anos atrás, eram permissíveis, entre aspas, como racismo, como homofobia, como determinados preconceitos que hoje enquadram o cidadão dentro de uma lei civil criminal, mostrando que ele não pode fazer isso. Nós ainda precisamos dessas leis rígidas. O dia que nós formos uma sociedade educada, mental, emocional, moralmente, não vai precisar presídio, não vai precisar código criminal. Por quê? Os espíritos não precisam mais dessas medidas coercitivas. Não vai haver sonegação, não vai haver caixa 2, 3, não vai se colocar a culpa no outro porque ele é de uma classe social menos abastada, então ele vai ter que ficar com a culpa. Os mecanismos de saúde, educação, serão iguais para todos. Até a nossa relação com o meio ambiente, ela é importantíssima. É nossa casa planetária. Eu sou espírito mortal, mas eu preciso reencarnar. Para eu reencarnar, tem que ter uma cidade, tem que ter escola, hospitais, locais de lazer, tem que haver recolhimento de impostos. Tem que haver uma paridade que nem sempre existe. Tem que haver uma justiça que represente todos os cidadãos. Então nós estamos vendo até no progresso da legislação humana um avanço. Nós estamos vendo que determinadas situações que o próprio homem aplaudia, ele hoje diz, não, mas o que é isso? Que absurdo é esse? Ou então eu sou espírita, eu não posso embarcar numa dessas porque eu vou ter que responder à lei. Então a gente traz o conceito espírita
para a vida, mas não deixa de ser um homem, uma mulher no mundo. A gente vive em toda essa ciranda que está aí à nossa volta e ainda uma responsabilidade maior, que a gente não deve poluir o meio ambiente, mas tem que despoluir a mente. A gente tem que criar condições mais agradáveis na vida planetária, mas tem que criar condições agradáveis dentro de nós. A gente precisa saber conviver com a gente. Senão, de repente, você precisa morar sozinho e você tem horror a você. Como é que fica? Como é que fica essa sua relação com você? Como é que você vai sair de casa para ir ao supermercado, para ir a um culto religioso, para ir trabalhar, mas já está aposentado? Como é que fica se você é uma pessoa ácida? Se você é uma pessoa que ninguém quer ter no contexto? E vem fulano, pelo amor de Deus. Dentro dos núcleos religiosos, há até uma tolerância, entre aspas, até a página 2, ou seja, quando a reunião acaba. Meu Deus, tem que colocar fulano na tarefa? Tem. A casa tem que acolher, a casa de Jesus. Eu vou ter que trabalhar com essa criatura. Aí a gente respira fundo, conta 10 vezes, lê o evangelho antes de sair de casa, lê quando chega à casa espírita e vamos para a tarefa. Porque essa projeção eu levo para o mundo lá fora. Esse relacionamento tóxico, eu vou contaminar todas as instituições por onde eu passar. Mas quando eu chego na casa espírita, eu posso encontrar ali uma estação terminal, porque eu vou encontrar acolhimento, eu vou encontrar apoio, eu vou encontrar oportunidade de trabalho. Só não posso chegar querendo mudar as coisas. Só não posso querer chegar numa instituição como essa, que tem décadas servindo a Jesus dentro de uma normativa estabelecida pelo plano espiritual, porque essas casas espíritas sérias como as nossas, quem manda o plano espiritual? Nós não podemos chegar e querer reverter ou nos impor. Do portão para fora, eu sou José Gesilda Sayumi. Do portão para dentro, quem manda é a doutrina espírita. A ideia é o pensamento de Deus, Jesus e Kardec. Se eu não me enquadro a isso, eu estou no lugar errado. Eu tenho livre-arbítrio para fazer outras buscas. Mas do portão para dentro, quem pensa são os espíritos. O homem organiza todo esse espaço para que a gente tenha um pouco de conforto, para que a gente tenha os núcleos de estudo, mas a diretriz vem lá de cima. Então, os publicanos, que eram os cobradores de impostos, hoje seria o fisco, todo o povo responsável pela legislação tributária, fiscal, eles sempre foram mal vistos, porque a gente vê imposto, é algo que é impositivo, é algo que é obrigatório. Já imaginemos quando nós estivermos numa morada assim mais evoluída, as próprias leis humanas não serão tão severas. Não terão mais impostos, terão contribuições onde as criaturas tenham o consenso e fazem por uma questão de necessidade de criar condições melhores. E a coisa vem de longe, porque tinha os peageiros também. Os peageiros eram os cobradores de pedágio. Seria o pessoal aí das estradas, da alfândega. Sempre houve esses níveis dentro da legislação.
Mas se nós olharmos bem, Mateus, por exemplo, que é um dos evangelistas, ele era um cobrador de impostos. E como ele representa bem o evangelho de Jesus? A gente não pode rotular a pessoa pela profissão. A gente não pode, a pessoa às vezes tem um cargo em que é exigido determinadas posturas. E a sociedade, como sempre, agredindo, machucando. Essa mulher precisa vir nesses trajes para a casa espírita? Ué, ela sai do trabalho, executa a sua função lá dentro da empresa, depois ela tem que mudar de roupa para vir para o centro. Eu tenho uma grande amiga que ela acompanhava Altivo. Altivo é o nosso querido presidente, fundador do Leon Denis, amigo dessa casa, e ela acompanhava Altivo quando ele ia fazer palestra no médio de transporte dele, ou seja, a dona do carro. Aí um dia ela foi com Altivo num centro, numa localidade requintada da cidade, eu não vou dizer qual, onde as criaturas se vestem num padrão muito melhor fisicamente do que num centro da Zona Norte. E ela disse que ficou lá sentada, só admirando. E ela disse, essas madames vão dar passe. Essa mulher aí com essa pulseira sabe o que é dor? Gente, esse pessoal tinha que ir lá para Bento Ribeiro para enfrentar o que a gente enfrenta. E ela disse que passou o tempo todo fazendo esse tipo de colocação. Quando ela chegou no carro, o Altivo disse para ela, o doutor Erma, que é o nosso diretor espiritual, seria o nosso Abel, mandou dizer a você que aqui também tem dor, que atrás dessas maquiagens importadas, dessas joias, desses saltos, tem dores piores que a sua, que mora lá, não disse onde, no subúrbio, na Zona Norte, porque é a nossa realidade dela e a minha também. E ela disse, aprendi uma lição aquele dia, porque eu fiquei sentada, observando, e dizia, meu Deus, quanta mulher fútil, vai falar de evangelho, vai sentar ali para dirigir a reunião, vai dar passe. Olha como nós somos ainda maliciosos. A gente vai ao velório, viu como fulano veio? Gente, não podia ter posto uma roupinha mais discreta? Viu o batom? Viu como é que estava? A criatura às vezes saiu do trabalho. A criatura às vezes tem exigências profissionais. E a gente não pesa que a criatura estava ali, às vezes com um sentimento melhor do que o nosso. Tem que ter alguém para fazer o serviço de cobrar, de executar a lei, de limpar a rua. Alguém tem que fazer. Esse alguém poderá ser eu, nessa roda aí das encarnações, eu caio lá no centro do poder e vou ser um legislador e vou ser um autor de obras tributárias, vou fazer propostas à nação e vou receber uma série de vibrações contrárias. Tem uma passagem em Jesus no Lar, que eu não me lembro qual é o título, que o homem era um grande, vamos dizer que ele fosse um presidente da República. Aquela época de Jesus, aquelas cidades pequenas, ele seria um prefeito. E ele então desabafa, Jesus conta, que muitas vezes ele tinha vontade de ser um homem comum, porque ele estava com dor no estômago, ele tinha que ir para jantares, comer coisas que chegavam em casa fazia mal. Ele tinha que aturar bajuladores, ele tinha que sorrir para quem ele não queria. Aí a gente diz, meu Deus, que homem feliz, olha a posição dele. Olha como ele é, olha a esposa, olha que casal lindo. Será que é lindo mesmo no dia a dia?
Ou será que aquilo não é um tipo, um papel que está sendo representado à sociedade? Então a gente não tem o direito de marginalizar ninguém. Cada um responderá à lei, porque a lei está gravada na consciência de cada um. 621 do Livro dos Espíritos. Não importa a minha profissão, a minha cor da pele, a parte da cidade que eu moro. O que eu estou fazendo com tudo isso? Quem sou eu dentro dessa estrutura? O que eu ofereço? Porque às vezes a gente critica muito, mas não apresenta solução. A gente só malha. A gente só aponta, só joga a tiradeira, só que ela volta. A gente esquece de vibrar pelo nosso país, pela nossa nação. Não interessa quem está governando, como está, eu estou ali. Eu vou me beneficiar ou não de toda essa conjuntura. Então não é melhor que eu vibre a favor? Não é melhor que eu mande uma vibração positiva? Não é melhor que eu envolva a minha casa, o condomínio, a vila, a rua, o bairro, a cidade? E vá fazendo esse envolvimento? Eu estou aqui. Eu faço parte desse contexto. E não vamos nos iludir, porque eu venho no desencarne, que a gente vai para o nosso lar. Não vai. Tomara que a gente volte para a casa espírita, onde a gente é conhecido pelo nome, tem ficha, é marcado. Quando parar ali na porta, o irmão Abel diz, entra. Olha para o perispírito e já diz, esse é nosso. Dá chance a fulano de voltar. É mais fácil do que a gente ficar vagando lá, acompanhando o sepultamento, quem foi, quem não foi, quem falou, quem riu. É melhor, mas se a gente não se liberar de determinadas situações, vai junto, vai acompanhar. Vai ouvir coisas que não quer ouvir, vai ver quem são os verdadeiros amigos, até os de dentro da casa espírita, porque não é diferente. Então, todos os prejuízos que nós causarmos a outrem, eles retornam para a gente. A gente vê que os dados do espírito não prescrevem. E nós temos um compromisso com a família, com a sociedade, com a autoridade, quem é a autoridade, porque ela tem direitos, mas tem deveres também, é um cidadão. A gente precisa se ver primeiro como indivíduo. Depois a gente se projeta. Quem é esse indivíduo? Tem o cargo X, Y, Z. A gente está vendo companheiros ficando vaidosos, porque tem um cargo na casa espírita, uma coordenação. Eu digo, gente, desencarna hoje para ver se amanhã não tem outro coordenador. E cuidado que ele pode fazer melhor do que a gente fazia. E o povo até dizer, poxa, fulano, você está arrebentando. Não lembrar nem da gente. A gente se ilude e às vezes quer fazer da casa espírita um alpinismo social. Pois é. Quando a gente tem cargo aqui na casa espírita para ajudar na melhoria da estruturação. O cargo, a gente passa, o cargo fica. Também dentro de uma conjuntura, o cargo pode não ser mais necessário e ser substituído por um outro. Somos todos substituíveis. Qualquer um de nós, nos postos onde estamos, até na família, somos facilmente substituíveis. É o marido, a esposa, é o profissional, facilmente. Eu preciso continuar meu tratamento, eu preciso continuar acompanhando o meu processo. Doutor fulano morreu, eu tenho que buscar outro. Vai buscar, às vezes, até um outro marido, uma outra esposa. Não é verdade?
Porque a lei de sociedade, ela está na natureza. Deus fez o homem para viver em sociedade, 766 do Livro dos Espíritos. O isolamento absoluto é contrário à lei da natureza, 767. E na 768, o homem, ao procurar a sociedade, apenas obedece a um sentimento pessoal ou há neste sentimento um objetivo providencial de caráter mais geral. O homem deve progredir. Sozinho ele não pode, porque não possui todas as faculdades. Olha a misericórdia de Deus. Olha a inteligência de Deus. Tanto é que nesse mesmo capítulo, quando Kardec vai questionar os espíritos sobre a vida de isolamento, o voto de silêncio, eles recomendam que a gente faça caridade. Em vez de se isolar, vá ao encontro da dor. E a Casa Espírita está fazendo esse convite a todos nós. Eu sozinho não posso fazer determinadas situações que em grupo eu faço. Aí eu venho para os grupos, crio problema nos grupos. Porque aquele grupo da área social não é bem orientado. Eu tenho ideias mirabolantes. Só que você chegou agora, o trabalho está há 50 anos. Você tem que se adaptar primeiro. Você tem que ser aceito. Você tem que criar confiabilidade. Depois você dá palpite. Depois você sugere. Primeiro você ouve, observa e faz. Se não gostar, vai embora. Agora, quando chega querendo modificar a estrutura, quando tem solução para tudo, a gente observa, a experiência de Casa Espírita já mostrou, o empolgado, ele vai logo embora. Olha, porque eu vou fazer só segunda e quarta? Não. Eu posso vir terça também, quinta. Quer que limpe o banheiro? Quer que eu faça isso? E quando chega assim, eu já olho, eu digo, não vai ficar. E é verdade. Está empolgado, está em busca de mudanças. E essas mudanças não vão acontecer desta forma. Então, já que os nossos dados não prescrevem, o nosso HD não falha, é preciso que a gente tome muito cuidado. O que é que eu estou fazendo? Como eu estou fazendo? A lei está de olho em mim. E me cobrará por cada ato, cada gesto, cada postura. Deus não... César representa as obrigações sociais necessárias. E demos a Deus o que é de Deus. Tudo que não for material. Tudo que nós levaremos quando a campainha tocar. Caixão não tem gaveta, nós não vamos levar o carro, o cartão de crédito. O espírito outro dia chegou na reunião mediúnica, queria pagar o atendimento, mas não sabia onde estava o cartão de crédito. Pois é, para a gente ver como é que a gente fica. Aí a companheira disse, não, meu querido, não precisa se preocupar que aqui é tudo grátis. É 0,800 para você entender. Ele ficou todo contente. Mas vou ficar devendo favor, não, depois você paga. Faz um servicinho aí e depois você paga. Ele ficou todo contente. Mas para ver a visão que a gente ainda tem, queria o cartão de crédito para pagar o atendimento da mesa mediúnica. E se a gente não se transforma, a gente leva esses hábitos, essas manias, e amanhã a gente desencarna, na quarta a gente volta lá em casa, cadê aquela roupa? E mudaram a posição dos móveis, mal chegaram do velório, já mudaram. Pois é. Verdade. Então, muito cuidado com o que a gente faz e como a gente faz. Porque o que é de Deus, se não for feito da forma correta, aqui entre nós, a gente até às vezes tapeia um ao outro. Fulano é meu amigo, pode. Tá? Os amigos podem tudo. Né? É outra falha que a gente ainda tem. Então, que Jesus nos abençoe e prestemos muita atenção nessas duas legislações. Nós precisamos atender as duas, sim.
Estamos no mundo, estamos encarnados, temos normas a cumprir. Se descumprir, já sabe o que acontece, né? Ninguém aqui é bobinho, sabe o que acontece. Aí fica com duas contas, porque tudo que eu infringir na lei dos homens, eu tenho a contrapartida na lei divina. Que o Senhor Jesus nos abençoe e demos a César o que é de César e vamos nos afastando de César, principalmente a gente que já passou do meio-dia para a tarde, qualquer hora dessa é chamado. Temos que ter um cuidado redobrado, porque de repente a campainha toca e eu estou com César nas duas mãos. Então que o Senhor Jesus nos abençoe.